Meus queridos irmãos, vamos estudar agora a carta aos Colossenses. O autor, o apóstolo Paulo, a data é cerca de 62 depois de Cristo. O tema é a supremacia de Cristo. Palavras-chave: plenitude, sabedoria, conhecimento e mistério. A cidade de Colossos estava localizada perto de Laodiceia. Os irmãos podem analisar no capítulo 4, versículo 16 do livro. Isso no sudoeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A igreja, Colossenses, tudo indica, foi fundada como resultado do grandioso ministério de Paulo. Não foi Paulo, mas em decorrência do ministério de Paulo, essa igreja foi fundada. Há aqueles que apontam que Epáfras, o Epafrodito, seja o fundador dessa igreja. Paulo talvez nunca tenha visitado Colossos pessoalmente. Isso está lá no capítulo 2, versículo 1. Mas mantivera contato com a igreja através de Epáfras, um dos seus convertidos e cooperadores naquela cidade. Como os irmãos podem ver no capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, versículo 12. O motivo desta epístola foi o surgimento de ensinos falsos na igreja colossense, ameaçando o futuro espiritual. Havia um misticismo, e esse misticismo oriundo do judaísmo no interior da igreja. Então os irmãos tinham aquelas questões com demônios, com anjos, com luas, com datas, com festas, e estavam apontando isso acima do evangelho. Lembrando que a lei lá no passado, a Torá, ela foi uma figura. Ela serviu para certo momento, mas ela apontava para Cristo. Cristo veio, não há mais necessidade de cumprir certos ritos, e isso daqui estavam alguns colocando. Aí quando o texto vai dizer que na cruz, Cristo, ele pagou toda a cédula que era contra nós nas ordenanças, naquilo que estava lá no passado, e que nos sacrifícios e nos ritos, e Cristo pegou principalmente as potestades e principados e colocou sobre os seus pés, os expôs publicamente. Então, aqueles que têm a ideia de querer colocar Satanás de pé de igualdade com Deus, um pouquinho abaixo, dão supervalor aos demônios e anjos e tudo mais, isso não tem validade bíblica, comprovação bíblica para nós. Portanto, meus irmãos, vale analisar que Paulo quer refutar esse grupo na igreja, e ele tem ali os seus cooperadores que podem lhe ajudar e que informam a respeito da saúde espiritual da igreja. Não está escrita claramente na carta a heresia surgida em Colossos, mais uma vez que os leitores originais o conheciam bem. Tá? No entanto, pelas refutações de Paulo ao falso ensino, deduz-se que era uma mistura estranha de ensinos cristãos, tradições judaicas extrabíblicas e filosofias pagãs. Veja que são filosofias, vãs filosofias, o sincretismo, aquela mistura. E então o politeísmo tinha bastante, a crença em vários deuses, mas o povo aqui parece que estava tendendo a crer em Deus, acreditar em Deus, mas e também ao mesmo tempo em outras coisas. Nada substitui a cruz de Cristo. Nada, irmãos. Não é dia, não há festa. E hoje nós vemos algum comportamento desta maneira, conforme o autor cita na revista. Esta carta foi escrita de Roma, cerca de 62 depois de Cristo. Colossenses é uma das epístolas da prisão, assim como Filipenses. Qual que é o propósito? Paulo escreveu esta carta para combater os falsos ensinos em Colossos que estavam suplantando a centralidade e a supremacia de Jesus Cristo na criação, na revelação, na redenção e na igreja. E uma palavrinha que é decorrente aqui no livro é a plenitude. Então acreditava-se que a plenitude era tudo, e alguém tendo isso, alguém sendo isso, isso aqui mostrava a pessoa como superior.
Então, Paulo usa dessa temática e a apresenta como a plenitude de Deus em Cristo. De fato, Cristo, ele é Deus. E também para ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo e suas exigências para o crente. E o apóstolo vai dizer que deve se revestir de Cristo, se revestir de entranhas de misericórdia. Aquelas roupas velhas do judaísmo deixar para trás e seguir a mentalidade com Cristo. A visão geral, Paulo, depois de saudar e expressar a sua gratidão pela fé, amor e esperança dos crentes colossenses, bem como pelo seu progresso contínuo, Paulo focaliza dois assuntos principais. Primeiro, a doutrina correta e exortações práticas. Veja que Paulo aqui precisa corrigir questões doutrinárias e questões práticas. Paulo, ele enfatiza o verdadeiro caráter e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem invisível. Veja que ele volta lá também com figura do Antigo Testamento. A imagem perfeita de Deus é a pessoa de Cristo. A plenitude da deidade em forma corpórea. Aquela discussão que alguns não compreendem, falta de ler Colossenses. Deus, Jesus na sua encarnação, continua sendo Deus, né? Mas ele não quis usar os seus atributos aqui no sentido de glória, de majestade. Já pensou ele andando, falando, agindo como Deus na sua essência? Mas ele foi a plenitude da deidade em forma corpórea, conforme Colossenses 2:9, o Criador de todas as coisas. Então, na linguagem de Paulo, quem é aquele que veio, o Messias, Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia? Paulo apresenta como o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Então, Cristo não é menor do que Deus. Cristo é Deus. Jesus é Deus. É a fonte de toda a suficiência da nossa salvação. Enquanto Cristo é todo suficiente, a heresia colossense é totalmente insuficiente, vazia, enganosa e humanista. Nas suas exortações práticas, Paulo faz um apelo em favor de uma vida alicerçada na suficiência completa de Cristo. Ou seja, no relacionamento, ele apresenta o modelo familiar agora. Veja que o escravo, ele deve ser tratado com respeito. Na família de Deus, quem é superior? Tinha uma mentalidade ali que o homem era o superior, ele poderia até mesmo mandar embora seu escravo, bater nele, dar punições, mas Cristo é colocado agora como cabeça da casa, da família. Então, tanto o servo quanto o Senhor estão ligados a Cristo na nova família. E isso daqui, Paulo, de alguma maneira, traz alguma dificuldade e também rompe algumas barreiras culturais da época no sentido de Roma, porque Roma também tinha esse entendimento. Agora, Paulo vê que Cristo é superior, ou seja, o cabeça agora é Cristo. Ele é o Senhor. Então, tanto o Senhor, tanto o escravo, homem e mulher, não há gênero, não há posição, não há status. Todos em Cristo, todos que servem a Cristo na nova família, estão ligados pelo Senhor. Ele é o supremo de todas as coisas. Isso nós vamos ver nos ensinos práticos de Paulo em sua carta aos Colossenses.